Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, dia 8 de janeiro, quarta-feira do tempo do Natal, depois da Epifania. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam na sombra da morte, uma luz resplandeceu. Caríssimos amigos, amigas, Jesus caminha sobre as águas, demonstrando-nos que Ele é o Filho de Deus e que até as forças naturais lhe obedecem. Com esta liturgia, entreguemos a nossa vida ao Senhor, suplicando-lhe as graças de que mais necessitamos. Vivamos bem esta quarta-feira. E a liturgia da palavra desse dia é o Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículo de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi ao encontro deles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Caríssimos amigos e amigas, no Evangelho de hoje, Jesus anda sobre as águas. Na dificuldade da travessia, os discípulos estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. O Senhor revela de modo misterioso a sua presença ao grupo de seus seguidores. Jesus estava rezando no monte, mas desce para ajudar os discípulos e chegar até a outra margem. Vai até eles caminhando sobre as águas e, segundo a tradição do Antigo Testamento, apenas Deus poderia caminhar sobre o mar, pois somente o próprio Deus teria poder sobre as forças da natureza. Os discípulos, porém, tiveram medo, gritaram e só reconheceram Jesus quando ele subiu à barca e lhes dirigiu a palavra. O autor sagrado justifica suas reações. O coração deles estava endurecido. Os discípulos que ainda não haviam compreendido a multiplicação dos pães ficaram espantados com o Senhor Jesus, que caminhava sobre as águas do mar. Se fôssemos nós que estivéssemos entre os apóstolos, qual seria a nossa reação? E se Jesus estivesse caminhando sobre as águas da nossa vida, nos convidando a não ter medo, qual seria também a nossa reação? Já imaginou que esses ventos, esse mar, essa barca é a nossa vida com as suas situações as mais diversas que nós vivemos? Às vezes sofremos, somos julgados, não somos compreendidos, mas é interessante ouvir sempre isso de Jesus: coragem, não tenha medo. Que Deus lhe abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.